do Pai ser oferecido. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O texto que lemos aqui esta tarde é o ciclo, é o fechamento do ciclo para que se inicie outro ciclo. Quando a irmã toda deu a oportunidade daquela irmã do louvor, volte para a profeta. Aleluia. Eu falei para minha tia que foi muito que voz de pregadora. Aleluia. Deus usou a jovem Fran para orar, né? E o louvor dela foi uma oração. Como o Senhor falou grande. Deus usou a nossa irmã aqui para profetizar a rosa, porque sem palavras. Está tão gostoso, aconchegante. O ambiente está tão amplo, tão cheio da glória de Deus, que eu não sei o que eu vou falar. Aleluia. E eu vim ali falando no carro, essa é a primeira vez que eu vou pregar, eu estou tão ansiosa. E quando a Fran, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Aleluia. Que voz é essa? É a voz que quando fala, o inferno estremece. É a voz que quando fala, até o vento lhe obedece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma voz que quando fala, os demônios batem. Que voz é essa? É a voz que um dia eu e você ouvimos quando estávamos lá atrás do Egito, peregrinando em terras estranhas. Aleluia! No meio de deuses estranhos, mas nunca nos dobrando e nunca deixando de reconhecer ao Deus a quem servimos, ao Deus a quem adoramos. A Bíblia diz que Moisés era um homem de íntima compaixão com Deus. Moisés foi intimidade tão grande com Deus que o próprio Deus descia pelo arraial e falava com ele. A voz de Deus era tão resplandecente naquele lugar que quando Deus falava, aquilo diz que todo arraial escutava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés e que nenhum dos seus profetas, por maiores ou menores, nenhum nunca teve o privilégio de falar com Deus face a face com Moisés. A Bíblia diz que quando Deus falava com Moisés, o seu rosto resplandecia tanto que certas vezes Moisés tinha que pôr um manto no seu rosto. Que Deus é esse? Aleluia! Que Deus é esse que tem o improvável? Porque aos olhos do mundo Moisés era improvável, era Moisés tinha fugido para
coisa: quando ele chega, até a morte tem que bater ele. Quando ele chega, aquele perfil tem que cair e morrer. Quando nós temos ele age cumprir a hora, porque é um Deus que não falha, ele não erra. Aleluia! Aleluia, aleluia! Talvez você tenha dito: meu Deus, eu não sou capaz, eu não sei fazer, porque tem tantos mais capacitados do que eu, Senhor. Porque a promessa foi de Abraão, mas quem desfrutou dela foi Josué. Olha quem criou o povo até lá. E a Bíblia diz que Deus fala com ele e diz: olha, onde tu planta do teu céu. Aleluia! Onde tu planta teus pés, eu te darei. O que tu falar, eu entregarei. O que tu determinar, eu terminarei. Onde tu for, eu irei. O que tu fizer, eu confirmarei. Quando me buscar, me acharei. Que Deus é esse? Aleluia! Que Deus é esse? Que faz os momentos mais improváveis, nos momentos mais difíceis. Porque Deus, Ele é o Deus de impossível. O possível eu e você podemos fazer. E que possibilidade é essa que Isabel viveu uma vida de consagração, viveu uma vida de oração, uma vida de comunhão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo um século onde ninguém entende que é, onde um quer ser mais do que o outro, quer passar na frente do outro, quer puxar o cabelo do outro, esquecendo que só existe um Deus, e só existe um céu. E você vai ter que aprender agora, aleluia, junto com aquele que te fez, junto com aquele que te rasga, que te pisa, que te amassa. Mas quanto mais barro é amassado, mais barro tem valor da mão dele. Aleluia! E a Bíblia diz que Josué sente medo. É normal sentir medo, ele não sente medo. E Josué diz: Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: olha, Josué, aqui está o livro, está os ensinamentos. Hoje vai ser por ali, naquele que pelas águas da vida. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus está dizendo a ele aqui: quando tu fizeres a minha vontade, eu serei contigo. Pode ser vale, pode ser deserto, pode ser leito, mas se ele estiver contigo, vai cessar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mandou porque apenas esse convite a mim há alguns dias atrás, e eu fiquei adiando, porque enfrentamos um deserto bem árido, bem dolorido. Minha cunhada saiu para Terebê e fez a criatura para manter nas famílias. Já tem 3 meninos, tem 2, esperava uma menina. O Senhor deu um mais outro rapaz, Benjamin, um presente de Deus. Aleluia, aleluia. Benjamin é uma bênção, hein, irmãos? Trocador pelo Deus, ô Benjamin, viu? É uma bênção. E saímos felizes, contentes. Chegamos na maternidade e eu disse: vamos tirar foto de despedida, vai ser o tudo bem, vamos tirar. Entra minha cunhada, eu assisto o parto. Quando a médica tira o bebê, eu sinto a diferença. Acompanhou no parto de Ismael e vi a diferença. Já achei estranho. Fomos debaixo de oração, debaixo de promessa. Mas quem disse que Deus não
Aleluia. Eu falei, mulher, isso não está legal, não está bem. Mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, quem precisa sentir? Se a gente terminar agora, nós só quer sentir. Quando o pregador diz, levanta a mão, nós já estamos no show nosso. O Senhor seja louvado. Aquele que é espírito de verdade. Tudo bem. Recebemos aula, chegamos em casa, mas hemorragias continuam. É da história. Eu digo, lembra, os teimosos. Eu cheguei, fiquei brava, cheguei à feira. Tu não era isso não está normal, eu não morrer. Aí a irmã dela chegou e disse, ó, grava o vídeo agora mesmo e envia para ela. E me diga se está normal. Quando a médica viu o vídeo, vem imediatamente para você. Resumindo a história, a Marcela chega lá, precisou ser entubada, ficou com 5% de sangue no corpo, perdeu todo o sangue no corpo. Aleluia! O Deus de oração completa, o Deus que faz promessa, que começou a nossa luta, irmãos. Mas ele toma 11 sacos. Entra, fica entubada, e o médico diz, e a família desespero, a igreja de consagração, em oração e clamor. Aleluia. E a irmã dela desesperada, diz, minha irmã vem morta. E naquele momento, desespero, eu dobrei os meus joelhos. Falei, Deus, tu deu vida lá. Minha cunhada está viva. Agora pulsa o coração. Aleluia. E a mulher, os médicos dizem assim, olha, é com Deus. Para muitos é um filho, mas para mim foi o começo. Porque quando está na mão do homem há segurança. Mas quando está na mão do grande eu sou. Aleluia. Ele age, ele cumpre, ele faz. E que faz o preciso for. Aleluia. Começa a nossa luta. E eu fico uma responsabilidade da criança. Quando ela entrou naquele meio, antes dela ser internada, ela disse, olha, Pedro, se acontecer qualquer coisa comigo, olha nos olhos, pega Benjamin e leva para sua casa. Eu só confio ouvir a você. Sei que todos cuidam bem de nós. Eu disse, arrependido, mulher. Oxe, meu Deus, que a gente serve, ele é Deus de mentira. Ele é Deus de deixar a obra pela metade. Por acaso o nosso Deus perdeu uma batalha? Por acaso o nosso Deus mente ou falha? Aleluia! Estou eu com Benjamin. Benjamin chega. A gente dá uma madeira, Benjamin. Toma, toma. Começa a ter peso. Eu me desespero. Nessa hora eu me desespero. E duvido da minha fé. Disse, meu Deus, eu sou fraca. Como eu sou imperfeita. Como eu sou infiel. Aleluia. O nosso Deus nos prova, antes de nos avisar. 15 dias antes desse acontecimento, estava na madrugada, veio período, e Deus me mostrou em sonho uma pessoa me convidando para repreender. Eu comecei endemoniada, e eu repreendi, vim alegre, satisfeita pelo filho, porque tem hora que a gente acha que a glória é nossa, e quem faz é a gente, que quem sabe é a gente, porque Deus usa, nós somos pó, aleluia, nós somos pó.
acordei. E me acordei. E comecei a me preparar. Comecei a guardar minhas reservas. Comecei a deixar minhas reservas. Jesus vai me levando. Jesus, eu não sei de onde vem o que é, mas que vai vir. Porque o aniversário é sujo. Quem eu e você pensamos que somos? Porque tem gente de oração, vive comunhão, e consagração, vive na madrugada, busca, ora, ela vai ser provada. Ele disse isso. Se você pensa que é, se tudo que ele disse, você não é, quem é Deus. Se você pensar que tem, você pode até ter, mas quem dá é Deus. Se ele quiser ter, ele tem. Aleluia! E aconteceu esse perdi. Pensa uma mulher que orou, minha gente. Pensa uma mulher que era nas madrugadas. Pensa uma mulher que buscava. Sou eu, fui eu. Pense numa mulher que está na zona de conforto. Porque adorar a Deus quando tudo está bom é bom demais. Quando você deixa fato, quando teu filho está bem, quando teu esposo está empregado, é fácil. Mas a prova, aleluia, Josué estava naquele conforto. Porque Deus falava com Moisés, Moisés estava na frente, Moisés vencia a batalha. Aleluia! Moisés era usado, mas Deus queria usar Josué. E ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer, na hora que ele quer, para que ele quer. Aleluia! E Deus diz: ei, Josué, agora vamos ter um particular para comigo e para contigo. Olha assim, tá vendo aquela terra? Desce ao Líbano e vai até o Rio Eufrates, atravessa, eu vou dar aquela terra, mas não vai se atravessa, já que não. Tem Jericó, tem inimigo, tem afronta, tem perseguição, tem humilhação, mas se tu fores comigo, assim como eu fui com meu servo Moisés, você irá contigo. Tem a receita. Aleluia! E hoje, para a honra do Senhor Jesus, chame posse de vitória. Deixa-me dar a coisa mais. Pense na vagabunda. Aleluia, sou eu. Mas eu não, minha mão, faço o limite. Aleluia. Vai outra, não. Aleluia, trabalho. E a Bíblia diz que assim como Deus foi com Moisés, ele foi com Jesus. Assim como ele prometeu a Moisés, ele cumpriu na vida de Josué. E Deus, nesta tarde, procura outros Moisés. E Josué está preparado para dizer: esse aqui, Senhor. Aleluia. Mas a receita é dada: jejum, oração, consagração, jejum, oração, consagração, jejum, oração, consagração. Sem isso nem tem. Nem tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus escolheu Josué. Meu Deus. Por que ele não escolheu os filhos de Moisés? Por que ele não escolheu outra pessoa? Porque a promessa era para Josué. Aquilo que é teu, ninguém toma. Aquilo que Deus te prometeu é teu. Ninguém valida as promessas de Deus. Pode o vento soprar, pode o mar secar, pode o sol parar, como parou na Bíblia, parou.
mas ele é teu. Aleluia, ele é teu. E a Bíblia diz aqui que tem esforça-te, Senhor. Talvez Jesus esteja triste. Talvez estava em outro reino. Mas que Deus é esse que nos levanta do mundo para resplandecer. A receita é esforço. Uma fé sem obra é impossível agradar a Deus. Aleluia. Ânimo sem esforço é impossível alcançar. Será sua folha de palha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus deu vitórias a Josué. Foi filho. Porque ouviu a voz dele. Deu tempo. Glória a Deus. Aleluia. Olha, mas não me dando conta, olha. Aleluia. E agora a Bíblia diz que Josué vai se queimar e recebe vitória. Aí se fortalece mais. Você quer ver um crente feliz? Que quando alguém promete, é usado por Deus, renova a promessa que Deus tinha feito lá atrás. A gente fica cheio de fé. Aí passa um tempo, passa um ano, passa dois, e nada acontece. Eu vivo essa promessa, irmãos. Sempre que eu digo Jesus, não vai acontecer, o Senhor é novo. Sempre que eu digo, meu Deus, eu estou passando a minha frente. Sempre que alguém quer saber, Senhor, estou orando a Deus por você, da pessoa que gosta. Eu não vou deixar parte. Porque quando Deus quer saber, Ele sabe. Quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Deus quer falar, Ele fala. E quando Ele quer fazer, Ele não pede conselho, Ele não pede favor, Ele mesmo faz. Aleluia. Algumas vezes Moisés subia para falar com este Deus, mas a maioria das vezes o próprio Deus disse. Que privilégio é esse? Quantas vezes, há quanto tempo você não tem ouvido Deus sussurrar? Aleluia, glória a Deus. Há quanto tempo tu não tem louvado como louvava Deus? Aleluia, Jesus. Há quanto tempo tu não tem orado como orava Deus? Há quanto tempo tu não tem se quebrantado como se quebrantava Deus? Você, Deus, Senhor, porque eu vivo com Deus. Deus tem saudade. E quando você diz, olha, Senhor,
Senhor. Mas um dia foi bem, irmãos. Pense numa pessoa misericórdia, só o sangue de Cristo. Eu falo sempre, se eu não servisse esse Deus, eu não estaria nessa terra. Não em cima dela, porque eu era terrível. Terrível. E um belo dia eu escuto o hino e caio nos pés do Senhor, debaixo do mar, e clamo ao Deus dos crentes. Meu Deus, é que eu sei. Hoje em dia, todos os momentos difíceis, aleluia, mas sou mais cedo do que esse filho. Às vezes me calo mais para ouvir Deus falar. Não é fácil, não. Chegou o momento assim, meu Deus, por que o Senhor usa fulano assim, fulano assado, leva para o campo? Aí depois eu disse, mas não tem esse desejo, e agora? Como é que eu vejo ele aqui? Não tem esse desejo, mas tem uma promessa. E quem sou eu para dizer não ao amigo de Deus? Quando as pessoas levantam para mim, não sei não pregar. Olha, eu sou tão pequena, não sei nem pregar. Se você dizer que Jesus é bom, porque eu quero diminuir, quero que ele cresça. Aleluia. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. E assim como Deus encontrou Moisés, seu servo, encontrou Josué, seu servo, ele tem me encontrado e te encontrado, e que ele te chame de servo. O nosso Deus dá ordem aos seus anjos aos nossos respeitos, e é por causa desse esforço e deste ano que a minha casa e a tua casa está de pé. Não é porque somos bons e perfeitos, não. Por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade